Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Levante aí a sua Bíblia. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Nós precisamos te ouvir. Eu sei que o Senhor é um Deus que fala. Não deixa o mal roubar essa palavra, nem voltar vazia. É a tua palavra. Me usa agora, mas faça o teu povo entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Que todos nós venhamos entender claramente essa palavra, para a tua glória. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Não converse, não se distraia e preste atenção, por favor. Eu quero primeiro que você tenha esse entendimento de que período foi esse que eles viveram. Olha bem para mim aqui agora, para você entender. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, certo? Ficaram durante esses 70 anos cativos. E eles estavam voltando da Babilônia e estava tudo destruído. Não tinha nada. O templo tinha sido derrubado. As casas estavam em ruínas. Tudo estava no chão. Eles tinham que começar do zero. É fácil começar do zero? É difícil. É muito difícil começar do zero. E eles estavam em direção a essa reconstrução. E Zorobabel estava liderando esse grupo. E a palavra de Deus chegou. Diz assim, Zacarias 4:1: E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. Olha para mim, por favor. Deus trabalha despertando. Deus, ele não trabalha com acomodados, com pessoas preguiçosas. Deus nos desperta para nós fazermos o que tem que ser feito. E o anjo veio com a palavra de Deus para despertar, para fortalecer. A palavra de Deus já me fortaleceu várias vezes, vai continuar me fortalecendo. A palavra de Deus várias vezes me animou, me encorajou, me direcionou, me abençoou, porque Deus trabalha com a palavra. E o anjo veio com uma palavra para despertar. Lembra quando Josué estava desanimado e Deus veio com a palavra para ele despertar? Moisés é morto. Dispõe-te e atravessa o seu Jordão. Não fica aí choramingando, não fica aí lamentando a morte de Moisés. Vai para a guerra. Então Deus desperta. A palavra de Deus nos desperta, nos faz acordar desse sono espiritual. E diz assim o versículo 2: E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Olha para mim, por favor. Olha a pergunta do anjo. Que vês? O que você está vendo? Deus, Ele nos faz enxergar o que nós não estamos vendo. Tem coisas que estão diante dos nossos olhos e nós não enxergamos. Quantas pessoas elas conseguiram enxergar uma lacuna no mercado? Quantas pessoas enxergaram que era para se afastar de certas pessoas, era para tomar certas atitudes, era para investir onde ela não estava investindo, porque Deus fez ela enxergar. O mal trabalha fechando a visão, Deus trabalha
abrindo a visão. O mal trabalha cegando, dizendo que não tem solução, que não tem saída. Mas Deus trabalha abrindo a visão, mostrando a saída. E o anjo perguntou: que vês? E ele falou o que ele viu: o castiçal de ouro, os 2 vidros de azeite. Ele passou a explicar o que ele estava enxergando. Aí no versículo 4 diz assim: e respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? O que é que ele disse? E eu disse: não, Senhor meu. Aprenda uma coisa aqui, olha para mim por favor. É horrível conviver com a pessoa que acha que sabe tudo. É horrível conviver com a pessoa que se acha mais inteligente que todo mundo, mais esperta que todo mundo, melhor do que todo mundo, porque o que você fala despreza, o que você fala ela ignora, ela olha para você como se ela fosse superior. Você não encontra espaço para falar, porque a pessoa sabe tudo, e ninguém sabe tudo. Se você não estiver aberto para aprender, sua vida não vai crescer nunca. Você vai se perder naquilo que você se apoia, na sua muita sabedoria. Nós aprendemos um com os outros. Deus usou a empregada de Naamã para ensinar fé para ele. Deus usou uma jumenta para ensinar Balaão. Deus usa quem Ele quiser. Deus pode falar com você através de quem Ele quiser, quando você está aberto para aprender. Eu aprendo com meus companheiros, eles aprendem comigo. Eu aprendo com vocês até no atendimento. A partir do momento que você se fecha e acha que você já sabe tudo, então as pessoas que poderiam te ajudar não te ajudam. Às vezes a mulher quer ajudar o marido, ela não consegue. Por quê? Porque ele não ouve, ele não dá espaço. Ele acha que ela não entende. Mas tem coisa que está diante dele, ela está enxergando, mas ele não deixa ela falar. Ela está vendo que tem gente desonesta, que ele está confiando na pessoa errada, que ele está andando na direção errada, mas ele não dá espaço para a mulher. Ele se arrebenta, mas não se abre para ela, porque ele acha que sabe mais do que ela. E vice-versa. Escute bem, é horrível conviver com a pessoa assim. É triste conviver com a pessoa assim. E a pessoa não percebe que ela não consegue aproveitar quem ela tem do lado, porque poderia ser muito mais ajudada, mas a pessoa não se abre. E às vezes se abre para as pessoas que não deveria se abrir. Aproveitadoras. Ele não se rebaixou, não se diminuiu, dizendo que não sabia. Quando eu não sei uma coisa, eu pergunto, eu aprendo. Eu não sei tudo. Quantas pessoas já me ensinaram? Quantas pessoas? E eu continuo aprendendo. Eu continuo aprendendo. Eu aprendo com minha esposa que está aí. Eu estou sempre aprendendo. A hora que a pessoa achar que sabe tudo, ela tem que morrer. Só quem sabe tudo é Deus. E ele disse assim: eu não sei. Vamos continuar. Parei aonde? 5. Não é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo. 6, desculpe. E respondeu-me dizendo: esta é o quê? A palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Olha para mim, por favor. Era difícil o que Zorobabel, que era o líder, e aquele povo que estava saindo do cativeiro, tinha pela frente para enfrentar. Era um desafio. Era uma guerra, era começar do zero. Era muito difícil a situação deles. Mas a palavra de Deus veio e disse: não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Quando você valoriza o Espírito de Deus, você não entristece Ele, você não deixa Ele se apagar em você. Porque tem situações que você só vai ter calma com o Espírito Santo, você só vai ter paciência com o Espírito Santo. Tem situações que são situações difíceis, que você só pode orar e esperar Deus agir, mas Ele vai agir. E o Espírito de Deus te sustenta. Na hora do fogo, na hora da guerra, se você não tem o Espírito Santo, o fogo te devora, o fogo te derrete.
Na hora do fogo, porque você enfrenta coisas que você não imaginou que você ia enfrentar. Você enfrenta coisas numa força que você nunca imaginou que ia vir contra você. Mas Deus está permitindo, por quê? Porque Ele quer fazer coisas grandes através de você. E não pode ser na força do seu braço. Você vai se deparar com situações que você não vai conseguir ajuda de ninguém, que você não vai poder contar com ninguém. E a única coisa para poder fazer é orar e depender de Deus, é dobrar o seu joelho e confiar em Deus e entregar na mão dele. Todos nós passamos por isso, amém? É o fogo, é a guerra que nós enfrentamos. E se você não tem o Espírito de Deus, você vai lutar com a força do seu braço. Você vai ficar nervoso, vai perder a cabeça, vai ficar doente, vai se estressar e vai se arrebentar. Porque não é por força nem por violência, não é do seu jeito. Por isso que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela deixa o Espírito Santo guiar ela. Ele fala, cala a boca, não é hora de falar. Fica calmo, confia, espera a poeira baixar. Ele vai te guiando, Ele vai te sustentando. Ele te ajuda a passar por coisas que você nem acredita que você venceu. Você não acredita. Você tem experiências com Ele gloriosas nos momentos mais difíceis. E de repente você diz assim, bispo, tem horas que eu acho que a minha luta é maior do que a luta de outras pessoas. É porque Deus tem coisas maiores para você. Tem pessoas que ainda não têm a musculatura espiritual que você tem. Talvez vai enfrentar lutas como a sua lá na frente. Mas se você está enfrentando, Ele não vai permitir vir além da sua força. Bispo, mas está muito difícil, é uma situação desafiadora. Mas Ele é com você. Diga, Deus é comigo. Creia nisso. Pense nisso nos seus momentos difíceis, que Ele é com você. Então a palavra chegou para ele, dizendo assim, ô Zorobabel, não é por força nem por violência. Não, vai ser pelo Espírito. Porque quando é pelo Espírito, a coisa flui. Quando é pelo Espírito, a coisa acontece. A mulher andava desesperada com a situação do filho, porque ele se envolveu com drogas, pensando que ele ia morrer. E ele foi para a rua, estava desesperada. Veio para a igreja, entregou o filho na mão de Deus, confiou em Deus. Ela disse que um dia o filho chegou em casa e falou, mãe, me ajude. Ela esperou tanto esse momento, que ela falava, ele não ouvia. Ela queria dar conselho na hora errada, ela queria falar na hora errada, e entrava no ouvido, saía pelo outro, causava brigas. No dia que ele pediu ajuda, ela disse assim, ó, me dê um abraço aqui. Você tem mãe, eu estou com você. Ele disse que naquele abraço, o Espírito Santo trabalhou nele e libertou ele. Não foi por força, nem por violência. Não vai ser do seu jeito, não vai ser na força do braço. É no Espírito. Quando eu peço para você vir quarta-feira e domingo, é para você amadurecer na fé. Quarta-feira vai começar os 5 fundamentos da fé, para você ter uma fé firme o dia inteiro, principalmente 8 da noite. Domingo é reunião que você não deve vir por causa do óleo. Você deve vir para você ouvir a palavra, buscar o Espírito Santo, valorizar Ele, para que você tenha condições, nos momentos difíceis, nos desertos, não derreter. Amém? E Ele vai te sustentando, te ajudando, te mantendo de pé, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele não abandona quem é dele. Então veio essa palavra dizendo, Zorobabel, fica tranquilo, não é por força nem por violência. Agora você entende porque o mal gosta de ver você nervoso? Porque ele usa pessoas para tirar você do Espírito? Agora você entende porque ele quer você fora do Espírito, xingando, brigando? Porque ele sabe que na força do braço ele vence, mas no Espírito ninguém nos vence. É no Espírito. Quando o dia estiver pesado, quando as coisas estiverem difíceis, pare para orar. Tem horas que a coisa não está se encaixando, sua cabeça não está conseguindo pensar, você não está conseguindo resolver. Pare, ore, entregue na mão de Deus. Aprenda a vencer as coisas no Espírito, com Deus. Quando a pessoa deixa a palavra de Deus entrar, ela pode estar cheia de problemas, pode ter um montão de problemas. A palavra de Deus entra, ela crê, a palavra de Deus começa a gigantar ela, a palavra de Deus começa a crescer dentro dela, e os problemas começam a diminuir. Por isso que a pessoa fala, quem és tu, agiota, para não sair da sua mão esse ano? Quem és tu, dívida, para não te pagar?
Quem és tu, problema, para não te vencer? Quem és tu, situação, para tirar o meu sono? Quem és tu, situação, para me afrontar? Se eu tenho meu Deus. Então você cresce diante dos problemas, porque você creu na palavra de Deus. É assim que Deus trabalha. Deus estava encorajando com a palavra, porque sabia que o que eles iam ver era difícil, o que eles iam passar era complicado, eles precisavam levantar realmente do zero, mas Deus ia ser com eles. Então Deus veio fortalecendo, colocando o problema lá embaixo. Quem és tu, o problema? Não foi o que Jesus falou? Se crer, dirás esses montes o quê? Ergue-te e lança-te ao mar. Se remove problemas considerados grandes, você resolve situações que parecem impossíveis, porque no deserto você tem essa experiência. Você fica em situações consideradas impossíveis para ver o Deus dos impossíveis agir. Você fica em situações que parecem perdidas para ver o Deus que não tem causas perdidas agir. Amém? Olha o último casal que deu testemunho, e dívidas, e doença, e Deus está fazendo milagre, mudando a situação e fazendo eles darem testemunho. Vai chegar a sua hora também. Amém? Aí ele diz assim para terminar. Agora é para valer. Versículo 8. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo. Quem veio de novo? Olha para mim, por favor. Toda segunda que você vier vai ter o quê? Vai vir uma palavra para você. Toda segunda-feira vai ter uma palavra para você. Semana que vem vai vir novamente a palavra para você. Por quê? Porque Deus sabe do seu desafio, da sua guerra, do seu recomeço. Ele sabe do prejuízo que você tomou, da guerra que você está enfrentando. E Ele vai te alimentando na palavra, para você ter força para vencer. Então sempre vai ter uma palavra. Veio novamente a palavra. Se você é uma pessoa de Deus, Deus está sempre falando com você. Sempre que você vem no culto, às vezes Deus muda uma pregação só para te abençoar, só para falar com você. Parece que só tem você no culto, porque Ele fala com você. Você sabe que é com você. Enquanto eu estou pregando, entra em você. Você sabe que é contigo. Quantas pessoas aqui eu tinha marcado um atendimento, e quando acabou o culto eles falaram: não precisa mais não, Deus já falou. Amém? Aí diz assim, versículo 9: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também em suas mãos o que? Acabarão. Para quê? Que o Senhor enviou a voz. Olha para mim, por favor, isso aqui é tão forte. Olha a promessa de Deus. As mãos de Zorobabel vai começar a obra, eu vou ajudar e ele vai terminar. Depois leia Esdras 6, 14, 15. Você vai ver que a obra terminou. Eles conseguiram. Você vai conseguir. Você vai conseguir terminar de pagar essa casa, esse apartamento, esse carro. Diga, eu vou conseguir. Você vai conseguir terminar essa dívida, de pagar essa dívida. Deus não vai deixar você no meio do caminho não. Você vai conseguir. Diga, eu vou conseguir. Deus prometeu a Zorobabel: você vai começar e você vai terminar, porque eu vou estar com você do começo ao fim. Tem muitas obras inacabadas em São Paulo, no Brasil, no mundo, mas a obra de Deus na sua vida não vai ficar pela metade não. Ele termina, Ele é fiel. É guerra, é luta, mas Ele vai te ajudar a terminar. Quando o último boleto acabar, você vai dizer: ó Deus, obrigado, o Senhor me ajudou. Amém? Ah, bispo, ainda falta 62, 48, 24, ainda faltam muitos anos. Deus vai te ajudar. Você viu o testemunho falar? Dívida que eu tinha que pagar não sei quantos meses, quantos anos, Deus me ajudou e eu paguei. Com pouco tempo. Ele pode fazer. Hoje está cheio de prestações atrasadas. Daqui a pouco você começa a pagar 2 de uma vez, 3 de uma vez, várias de uma vez. Deus vai ajudar. Ele diz assim no versículo 10, último versículo que eu vou ler: porque quem despreza o dia das coisas o quê? Pequenas. Tem Bíblia que fala os humildes começos, pois esses se alegrarão. Olha só, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Olha a pergunta: por que desprezas as coisas pequenas, os humildes começos? Deixa eu te ensinar uma coisa. Você sabe como é que a Igreja Universal começou? Por exemplo, na África do Sul,
Olha como começou a igreja na África do Sul. Coloca aí. Olha a igreja. Só tinha entulhos. Horrível. Os pastores limpando. Começou aí. Olha onde é que está agora, ó. No Soweto. Olha só. Olha o tamanho dessa catedral. Olha o povo lá de fora. E olha o povo também do lado de dentro. Vai aparecer aí a imagem do povo do lado de dentro. Uma baita de uma catedral, quase do tamanho do templo. Mas começou o quê? Não ouvi. Pequeno, olha para mim agora, por favor, pode tirar. E assim foi a igreja, desde o início. Começou no coreto. Nos países onde ela começou, começou bem pequena. Começou com poucas pessoas. Quem gosta de entrar na funerária? Ninguém. Mas começou ali. Você quer começar o quê? Com avião, Você quer começar com o quê? Com carrão, Começa no banheiro, começa vendendo na rua, começa no seu quarto. Tem gente que começou dentro de casa, mas comece. Não despreze os humildes, comece pequeno. Daqui a pouco Deus faz você ficar grande. Não queira começar lá em cima, não. Começa lá embaixo. Não despreze os humildes começos, não. Os pequenos clientes, não. O início não, porque o início é difícil. Tem gente aqui começando, a mulher falou, começou a olhar para o banheiro. E Deus falou, olha para o banheiro. E ela, meu Deus, que tanto eu olho para esse banheiro. Abriu o pet shop dela, era o banheiro. Tem gente que quando abriu a empresa, não deixava ninguém na empresa. Sempre dava uma desculpa, porque a empresa era dentro de casa, num quarto. Mas depois cresceu. Você vai crescer. A obra que Zorobabel começou, Deus ajudou e ele terminou. Fique em pé e diga, Deus vai me ajudar. E tudo que eu começar, eu vou terminar. Nós vamos orar agora. Olha para mim, por favor. Eu quero que venha aqui na frente. Você que diz assim, bispo, está uma guerra. Eu estou começando do zero. Eu e Deus, Deus e eu. Estou começando do zero. Do zero. Mas Deus vai me dar força. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que está com um grande desafio na sua frente, vem aqui, aqui diante do altar. Estou com um grande desafio, bicho, tem um monte de problemas na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui. Vem fazendo dessa canção sua oração. Pode vir. Fiquem todos em pé, vem cantando. Canta aí, meu filho. O que eu não posso fazer, tu podes. Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Tu podes. Feche os seus olhos. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me socorrer. A tua bênção, Senhor. A tua bênção, Senhor. Eu tomo posse. Tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Abre as mãos para receber. Cante com fé o que eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Tu podes. Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Tu podes. O milagre que eu espero, o milagre que eu espero, eu tomo posse. Tu podes. Senhor, Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor. O meu milagre, Senhor. Eu tomo posse. A cura que eu preciso. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos. Abra as mãos para receber. Olha para mim, por favor. Olha aqui para mim. Você vai clamar agora. Você vai fazer o quê? Deus quer ouvir sua voz. Você falar, quem és tu, agiota, para não sair da sua mão. Ou agiotas, quem és tu,
situação, dívida, problema, humilhação. Quem és tu? Desafio para o meu Deus, para a minha fé. Quem és tu? Não é nada. Porque quando você entende a grandeza de Deus, diante de Deus, ninguém, nem nenhum problema é nada. Diante de Deus não é? É nada. Quem és tu, Montes? Vai virar Campinas. Quem és tu, problema? Vai virar testemunho, que você vai passar por cima disso. Levante suas mãos agora, feche os olhos e determine: quem és tu, problema? Quem és tu, aluguel, para eu ser despejado? Quem é tu, agiota, para me matar? Quem és tu, dívida, para eu não me livrar de você? Quem és tu, situação, para tirar o meu sono, a minha paz? Quem és tu? Eu não sei quem se levantou contra você, eu não sei qual é a sua afronta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei, mas você sabe. Então fale, então clame, então invoque esse Deus poderoso. Ó meu Pai, faz esse monte de problemas, meu Deus, serem transportados para o mar do esquecimento. Faz, ó poderoso de Israel, essa pessoa virar o jogo, mudar essa situação. Ela está começando do zero, mas o Senhor vai ajudar. Ajuda ela a terminar essa casa, essa obra, meu Pai. Ajuda ela, meu Pai, nesse começo dessa loja, dessa empresa. Ajuda essa que está vendendo na rua, essa que é ambulante, esse que é ambulante. Ajuda essa criatura, meu Pai, que tem poucos funcionários, que tem várias despesas. Ajude essa pessoa a terminar, a quitar esse apartamento, essa casa. Ajude ela, meu Pai, a dar o de melhor para a família. Ajude ela a ter uma vida de qualidade. O que ela não pode fazer, faça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse, meu Deus, que as mãos de Zorobabel lançariam os alicerces, mas também terminariam aquela obra, inaugurariam um novo templo, uma nova cidade, porque ele estava de mãos dadas com o Senhor. E assim este povo, meu Deus, que está aqui nessa vigília, num lugar diferente, num horário diferente, para se apegar ao Senhor, para dar as mãos ao Senhor e de mãos dadas contigo, superar qualquer que seja o obstáculo, o problema. Nós não estamos clamando a um Deus que é um rascunho do Deus da Bíblia, mas ao mesmo Deus. Então agora, meu Pai, levanta do teu trono e luta por essa gente, luta por esse empresário, luta, meu Pai, em favor desse trabalhador que venceu o cansaço, venceu a distância, está aqui fazendo a sua parte, porque crê que o Senhor fará a tua e trará a vitória, meu Deus, calando a boca de quem um dia duvidou dessa pessoa, de quem um dia a viu começando pequena e riu da cara dela, e a desprezou, e a menosprezou com um olhar, mas o Senhor vai trazer, meu Deus, esse crescimento. Sim, meu Pai, porque nenhum problema, nenhum mal pode permanecer diante desta pessoa que tem confiado na tua palavra. Então, meu Deus, agora, que problema é esse que vai resistir o teu poder, meu Pai? Não tem dívidas, não tem barreiras, não tem problemas que vai permanecer. Por isso agora manifesta o teu poder, meu Senhor, na vida desta pessoa, para que a partir de hoje tudo venha mudar, porque esse ano não vai terminar, meu Pai, com essa pessoa do mesmo jeito. Ela vai ver a tua mão, ela vai ver, meu Deus, que o Senhor é com ela, da mesma forma que o Senhor foi com Zorobabel, o Senhor é com ela, a tua mão é com ela. Então faça, meu Pai, coisas grandes, para que o teu nome seja glorificado na vitória do teu povo, que cada uma destas pessoas venham te honrar, meu Deus. Levante as mãos, não diga nada agora. Pode estar faltando recursos, mas Deus vai trazer. Pode estar faltando muitas coisas,
Talvez você não tenha a maior parte do dinheiro que você precisa para honrar seu compromisso, mas Ele vai trazer. Não pode faltar agora é fé, não pode faltar força, não pode faltar ânimo, não pode faltar disposição. Desperte, Deus te escolheu para coisas grandes. Aguenta essa luta, aguenta esse deserto, essa solidão, aguenta esse momento que todo mundo se afastou, mas Deus é com você. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Diz assim, Ezequiel 33:31. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Olha para mim, por favor. Deus chega para o profeta e diz assim, ó, esse povo vem a ti, ouvem as suas palavras, elogiam, gostam, falam bem, mas não obedece, não põe em prática aquilo que eles ouviram. Isso é um erro. Não é vir na igreja que mostra que você é cristão. Há quem na vida dela só acrescentou a vinda na igreja aos domingos, mas ela ainda não foi transformada, ela ainda não foi mudada na pessoa que Deus quer que ela seja. Entenda, por favor, a sua vida é transformada quando você entende o poder dessa palavra. Essa palavra que muita gente deixa em casa jogada, que a semana inteira não lê. Essa palavra que já mudou a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua vida. Essa palavra é poderosa. Essa palavra restaura, muda qualquer um, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que obedecer, que colocar em prática essa palavra, ela muda de vida. Pode ser cracudo, pode ser criminoso, pode ser prostituta, pode ser o que for, ela é transformada, porque essa palavra é viva e essa palavra é eficaz. Como diz em Hebreus 4:12, leia comigo no telão, coloca aí no telão, por favor. 4:12, leia aí, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ei, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda o ser humano. Quando você entende o poder dessa palavra e você começa a obedecer, a sua vida começa a sofrer uma transformação para melhor. Quando uma pessoa bate na porta da sua casa, logo chama a sua atenção, sim ou não? Logo você vai na porta o quê?
receber, ver. Jesus, através da palavra dele, está batendo aonde? Na porta do seu coração. Atenda a ele. Lá fora eu compreendo que o mal cega o entendimento das pessoas, e as pessoas ficam cegas. Elas sabem que as drogas viciam, elas sabem que o alcoolismo, o vício das drogas matam, elas sabem que a mentira sempre acaba mal, elas sabem, mas mesmo assim elas praticam. Mas eu não aceito você ser uma pessoa que frequenta a igreja e tem um entendimento fechado para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. Quem olha para você vê Deus. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Quem olha para você está vendo quem? Quem tem sido você na sua casa, na sua família? Claro que na sua família tem pessoas difíceis, na minha também tem, em toda família tem. O que não pode é você estar na igreja e você ser a pessoa da sua família mais difícil de lidar. Isso é que envergonha o nome de Jesus. É isso que envergonha. O Senhor tem sido pai, como aquele pai do filho pródigo, que é um modelo de pai, que não pressionou o filho, que não forçou o filho a nada. O filho fez escolhas erradas, ele respeitou, mas quando o filho precisou de ajuda, ele ajudou. Você tem sido esse pai? Você tem sido essa mãe que mostra Deus para os seus filhos? Ou você quer empurrar Jesus goela dentro e na força você quer a transformação dele, dela, se nem você ainda foi transformado, nem você ainda sabe a hora de falar e a hora de não falar? Porque se você não tiver esse equilíbrio, esse discernimento, esse entendimento, você vai acabar falando de mais ou falando de menos, e você vai se tornar uma pessoa difícil de conviver. Difícil. Uma pessoa que tem anos na igreja, mas as pessoas não dizem assim: poxa, ela está mudando tanto, ele está mudando tanto para melhor. Eu quero que você saia daqui e as pessoas que te conhecem, que convivem com você, que trabalham com você, diga assim: olha, está diferente. Não, ela está diferente. Ela não é mais a mesma não. Ela não tinha essa paciência não. Ele não tinha esse equilíbrio não. Ele, olha, ele chutava o balde mesmo. Agora não. Não chuta balde, não chuta ninguém. Essa é a vontade de Deus. Deus colocou uma responsabilidade em nós de santificarmos o nome dEle, de mostrarmos Ele nesse mundo. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Ele. Vir na igreja é fácil, mas não transforma ninguém só o fato de vir na igreja. Tudo que o diabo quer, preste atenção por favor, é que você não seja transformado, é que você fique dentro da igreja vacinando as pessoas contra Jesus. Porque tem gente que se converteu e não ouve mais ninguém, e acha que está sempre certa ou certo, não ouve ninguém. Nós não somos Deus. Nós precisamos aprender, e aprendemos um com os outros. Quando você é uma pessoa de Deus, você tem equilíbrio, e você abençoa pessoas complicadas que convivem com você, da sua família, do seu trabalho, do seu colégio. Por quê? Porque você abençoa elas com a sua paciência, você abençoa elas com o Espírito Santo que está em você.
Eu já falei que Deus coloca pessoas complicadas do lado da gente, para a gente exercer nosso domínio próprio, para nós exercermos os dons que Deus nos deu, os dons do Espírito. Eu não quero que você lute só por uma cura, por uma bênção. Eu quero que Deus te abençoe em todas as áreas. Eu quero que você tenha uma família forte, porque eu sei que o diabo odeia a família. Eu quero que você tenha uma vida econômica forte. Quando Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, só não matasse, a primeira coisa que o diabo fez foi destruir a família e destruir também a vida econômica. Eu sei que essas áreas são importantes, mas eu sei que a vida espiritual é mais importante do que todas elas. A vida espiritual, ela precisa estar bem, porque se ela está bem, a sua família percebe que você está bem. Percebe. Pode ser complicado, pode ser endemoniado, pode ser uma pessoa perversa, pode ser uma pessoa difícil, mas tratando de lidar com você, você consegue relevar, você consegue perdoar, você consegue ajudar, você consegue, outras pessoas não conseguem, mas você com Deus consegue. Você sabia que o diabo, ele é especialista em causar confusão, em jogar um contra o outro, em trazer problemas? Uma vez teve um problema entre Ló e Abraão. Não foi nem entre eles dois, foi entre os pastores deles. Você sabe o que aconteceu? Ló quis se separar de Abraão. Ló quis se separar. Aquele problema não era para separar. O diabo trouxe o problema para separar, mas aquele problema era para ser resolvido. Mas tem gente no casamento que qualquer problema quer se separar. Tem gente que qualquer problema da família ela se afasta. Se você não lutar pelos seus, você é pior do que os descrentes. Nós temos que lutar pelos nossos. Nós temos que ter paciência com eles. Nós temos que mostrar Deus. De repente você tem uma nora que você nem fala com ela, mas você está na igreja e ela sabe. De repente você é uma pessoa que não sabe lidar, porque você tem aí uma nora que você já teve problemas com ela, e você gostava mais da ex do seu filho ou do ex da sua filha, e você demonstra isso, mas você está na igreja. Não era para você agir assim. De repente você está na igreja e seu filho, sua filha tem medo da sua reação, porque quando você fica nervoso você perde o controle. Será que Deus está sendo santificado na sua vida? Será que é isso que o Espírito Santo quer? Que você venha na igreja e nunca mude, nunca melhore, e fica nesse negócio, só assim, bicho, vou morrer assim. Não é assim, vai morrer assim porque quer. Porque se for humilde é assim, mas pode deixar de ser assim. Você pode deixar de ser grosso, você pode deixar de ser impaciente, você pode deixar de ser desequilibrado, você pode deixar de ser essa pessoa que uma coisa aconteceu há anos atrás e você fica até hoje com esse negócio, não esqueci. E de repente tem pessoas da sua família morrendo e indo para o inferno, e você não está conseguindo ser salvação para eles. Saiba lidar com sua nora, você que tem netos. Saiba lidar, para que o diabo não consiga fazer o que ele quer, distanciar de você. Age com sabedoria. Saiba lidar com seu genro, saiba lidar com sua sogra. De repente você está dentro da igreja e você vê sua sogra como o diabo. Bispo, mas o senhor não conhece ela? Se o senhor conhecer ela, o senhor muda a sua pregação.
Não, sabe por que você vê assim? Porque você não está deixando a palavra de Deus te transformar. Mas através do seu testemunho, ela pode ver Deus. Amém? Bispo, mas tem parente nosso, ou parente da minha mulher, do meu marido, que eu tenho que andar com a Santa Ceia toda hora, limpando o coração. É difícil. É difícil. Tem gente, ou você acha que não tem gente difícil? Quando tem um só na família é bom. Pior quando tem vários, né? Mas sabe o que é pior? Quando o problema é você e você não enxerga. Você enxerga de todo mundo. Você enxerga defeito no filho de todo mundo, menos no seu. Você não aceita quando é o seu. Você aceita, você vê defeito em quem não tem. Mas o seu você tem dificuldade. O que é difícil em você? O que é um desafio para você? Porque hoje começa uma mudança na sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para te confrontar. Eu não quero que você saia daqui dizendo: pô, o culto é tão lindo e na catedral é tão bacana, eu gosto tanto das músicas, eu gosto tanto da pregação. Vem cá, você vai mudar? Você quer mudança? Você quer deixar de ser a pessoa que você é? Talvez você culpa seu ex-marido, sua ex-mulher, você culpa seu ex-namorado que terminou, sua ex-namorada, você culpa todo mundo, mas você não consegue pensar no que é que eu posso melhorar. Quem está convivendo com você está feliz? Quem está convivendo com você de manhã, de tarde, de noite, está vendo Deus em você? Ou está vendo uma pessoa controladora, ciumenta, insegura, briguenta? Em relação aos seus filhos, seu marido tem visto equilíbrio? Sua esposa tem visto equilíbrio no Senhor como pai? Se você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, eu quero terminar com esse versículo. 2 Coríntios 3, versículo 18. Leia comigo, por favor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de quem? Do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só, nós somos transformados de quê? Glória em glória. Quem é humilde, você só precisa falar com ela uma vez. Quem é humilde muda. Só Deus sabe quem é você lá fora. O que seu vizinho vê? O que seus parentes incrédulos vê? Uma pessoa que fica dizendo que todo mundo vai para o inferno, que julga todo mundo? Ou uma pessoa que olha para eles com bons olhos? Independente da religião deles, da fé deles. Você tem deixado o Espírito Santo transformar você? Você sabia que tem alguma coisa que o Espírito Santo quer tirar de você hoje? Ou quer colocar em você hoje que está faltando? Você sabia que agora pode começar uma transformação maravilhosa na sua vida? Dentro de você. Porque o Deus que morava dentro de Paulo, dos discípulos, dos homens e mulheres do passado de Deus, é o Deus que quer morar dentro de você. Deus mora em você, porque se Deus mora em mim, cada dia, meu amigo e minha amiga, eu estou melhor, como marido, como homem de Deus. Se o Espírito de Deus habita em você, mora em você, todo mundo vê. E quem não te conhece a fundo, mesmo assim, só por ter alguns momentos com você, fala: pô, você está diferente, eu vejo algo diferente em você. Até na sua casa, quando essas pessoas vão lá, falam: a sua casa é diferente. É diferente.
Sua casa é diferente. O setor aqui, depois que você começou a trabalhar aqui, está o quê? Está diferente, está uma paz. Porque cada um só dá o quê? O que tem. Você não tem dificuldade para perdoar. Quando você está bem, você não tem dificuldade nenhuma para pedir perdão, não. Mas quando você está mal, meu amigo, o erro está na sua cara. Você está vendo que você está errado, mas você não pede, não se curva. Você consegue ficar uma semana com tromba. Você consegue ficar um mês, parece um elefantezinho de Jesus. Com uma tromba desse tamanho. Mas será que o Espírito Santo quer todo mundo aqui só ouvindo e dizendo assim: pô, que bacana, fui para a igreja hoje, tão bom, uma paz. Será que é só isso? Jesus está te chamando para te mudar. Bispo, não tenho paciência